eu escolhi falar sobre algo que tem me ocupado há um tempo, que é exatamente essa questão de uma espécie de um repensar a questão do nacional e do nacionalismo nos estudos literários, já que isso, como vocês sabem, é uma questão constitutiva dos estudos literários, não só no Brasil, evidentemente, mas no Brasil muito fortemente. E se há algum tempo atrás, né, nós disséssemos que em pleno século XXI um dos temas mais quentes em humanidades seriam assim, neonacionalismo, então as pessoas ririam lá no final dos anos 90, começo do novo século, mas hoje em dia, e por questões diversas e por questões políticas sobretudo, né, e sobretudo em função da ascensão de uma extrema-direita global, podemos dizer assim, não só no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, enfim. Esse tema foi recolocado de maneira contundente, incontornável. Então, esse é o pano de fundo geral que me leva a voltar a um texto clássico do Schwarz, mas não só isso, né? Quer dizer, o que me interessa mais ainda é um certo impacto que o texto tem, quer dizer, uma certa memória em torno desse texto, que, por exemplo, leva um autor como João Adolfo Hansen, que está na contramão, né, do Schwarz, revisitar o texto ou em alguma medida, tomá-lo como um marco incontornável, ainda que seja para negá-lo, né? Então, eu queria pensar um pouco a partir daí e a partir também da interlocução do Hansen com o Abel Barros Batista, que é um autor muito importante para ele e para alguns teóricos críticos brasileiros que elaboram seu trabalho numa vertente, digamos, crítica em relação à tradição uspiana, né? Então, é um autor muito importante nesse sentido. Então, eu vou passar aqui a leitura enfim, a certas considerações sobre citações de textos, enfim. No ensaio hoje clássico, Roberto Schwarz, o ensaio de 1986, não é? O Nacional por Subtração, partindo da experiência, diz ele, né, do caráter postiço, inautêntico, imitado da vida cultural que levamos aqui brasileiros e latino-americanos, experiência sintetizada na fórmula das ideias fora do lugar, demarcou-se tanto dos nacionalismos de esquerda e de direita, os termos são dele, né, e sua busca de um fundo nacional genuíno através da eliminação do que não é nativo, o nacional por subtração, quanto de, cito ainda Schwarz, certa filosofia francesa recente, na esteira da qual críticos como Silviano Santiago e Haroldo de Campos buscaram inverter o lugar comum, segundo o qual a cópia é secundária em relação ao original, oferecendo, aspas, uma interpretação triunfalista do nosso atraso, análoga à intentada pelo programa antropofágico na década de 20. Continua Schwarz. De atrasados passaríamos a adiantados, de desvio a paradigma, de inferiores a superiores. Esse é o núcleo básico ali do ensaio e a formulação lapidar lá das ideias fora do lugar, que tanto vai circular, digamos, na vida intelectual, cultural brasileira desde então, não é? 3 décadas mais tarde, exatamente 3 décadas mais tarde, um texto de 2016, João Adolfo Hansen, assumindo, aspas, uma perspectiva internacionalista que descarta a um só tempo o problema das ideias fora do lugar, bem como a resposta nacionalista ao mesmo, irá defender, com base em Abel Barros Batista, a, aspas, ideia da literatura como hospitalidade incondicional e tradução. Fecha aspas. Aqui a expressão é do Hansen, claro, essa expressão... Ele está lendo o Abel Barros Batista e depois eu vou tratar de uma certa discrepância na leitura, quer dizer, algo que Hansen afirma sobre o texto e um retorno ao texto do próprio Abel, uma discrepância importante ali para o argumento do Hansen, quer dizer, que tem consequências para o problema que o Hansen está trabalhando no ensaio dele, de 16. A certa altura desse ensaio, então, que é uma comunicação que ele fez na UERJ, inclusive, num evento da pós-graduação, acho que em 2015, ele sai publicado em 2016 e depois sai nos anais desses eventos. Eu não sei se ele recolheu esse ensaio em livro, mas é um ensaio que eu tenho trabalhado bastante, assim, em sala de aula, em que ele se propõe a repensar o papel do cânone e da crítica na universidade contemporânea, e aí ele volta a essa questão da consolidação de uma perspectiva uspiana, né, nacionalista, historicista, nos estudos literários brasileiros, e aponta para isso que ele chama de perspectiva internacionalista. Em algum ponto do ensaio ele diz, e em qualquer outro país, né? Vou citar o Hansen, quero dizer, de uma perspectiva internacionalista, que sempre foi a minha,
perspectiva que é crítica dos nacionalismos, alguém é necessariamente estrangeiro no Brasil e estrangeiro fora dele quando se situa politicamente como apátrida, pertencente a um não lugar internacionalista, digamos, esse que fica logo ali na fronteira do Paraguai com a Finlândia. Nesse não lugar internacionalista não existe nenhuma ideia fora do lugar, porque todas as ideias estão na simultaneidade de todos os tempos não simultâneos. Fecha a citação do Hansen. Né? O autor vai observar, então, que a constituição do cânone literário pressupõe justamente a do particularismo provinciano do lugar da nação e do nacionalismo das representações consideradas mimeticamente adequadas a ele, literatura brasileira, dizemos, sendo que, prossegue Hansen, o adjetivo brasileira é efetivamente o substantivo, que nomeia algo essencial, enquanto que literatura, o substantivo, é efetivamente o adjetivo. De forma que o que realmente importa é a referência à matéria literária, ou como se diz, o real, a realidade brasileira, o Brasil, de que a literatura é documento. Fecha aspas. Daí a indagação dele, Hansen, mas por que literatura brasileira, ou alemã, ou judaica, ou turca, ou curda, pondo-se a ênfase em brasileira, alemã, judaica, turca, curda? Por que não literatura mundial, ou literatura universal, ou simplesmente literatura? Apoiando-se, então, no ensaio do Abel Barros Batista, Hansen lembra que Goethe tratou da Weltliteratur, né, a literatura mundial, que daria conta do que, aspas, é genericamente humano ou comum a todos os homens, de todos os tempos, acima das diferenças de suas nações, línguas, raças, culturas, etc. Diferenças essas antes pressupostas do que excluídas pela fraternidade universal acima de todas as divisões étnicas, culturais, políticas. Então ele se questiona, isso seria possível? Pensando então no cânone romanesco brasileiro, nomeadamente em autores como Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Machado de Assis, José de Alencar, Hansen se pergunta na sequência se seria possível que os lêssemos, aspas, só como ficção, descartando a história brasileira das matérias sociais que são transformadas nas histórias, com E, que eles contam nos seus textos. Ou ainda, retomando a pergunta de Batista, que por sua vez retoma a de Michael Wood, se é possível ler Machado de Assis sem se interessar pelo Brasil do tempo de Machado de Assis. Questão essa, acrescenta Hansen, que pressupõe o propósito cosmopolita da Weltliteratur, que na noção moderna de literatura reafirma a concepção política visionária da abertura de um espaço de hospitalidade incondicional. Bom, a ideia de hospitalidade incondicional ele vai buscar no Batista, que por sua vez está ecoando aqui Derrida, né? A fase tardia do Derrida e os seus textos lá sobre seminários, sobre a hospitalidade incondicional. Voltando ao Batista, ao Abel, ele diz o seguinte, né, ele define o que ele chama de propósito cosmopolita da seguinte maneira. Nos estudos literários, o propósito cosmopolita define o princípio teórico e político que nos orienta à aproximação a qualquer texto com a ideia de que o que há de nobre e de emancipador na noção de literatura é o que nos anima a pressupor que cada texto foi escrito na previsão do estrangeiro que um dia o virá a ler e estará à altura de o ler, precisamente na medida em que for capaz de circunscrever os limites da própria incompreensão, sem perder de vista o privilégio de habitar a mesma casa, que é a mesma não porque seja desde sempre essencialmente a mesma, antes porque a caracteriza a hospitalidade incondicional. Fim de citação. Já o ensaio de propósito cosmopolita, para o Abel, seria aquele que se aproxima da literatura animado da convicção de que o propósito cosmopolita é inerente à noção de literatura, um propósito constitutivo da literatura moderna. E é interessante o exemplo que o Abel vai dar de ensaio de propósito cosmopolita, porque ele vai ninguém menos que Antônio Cândido, e como todos sabem, um crítico da abordagem historiográfica do Antônio Cândido na formação da literatura brasileira, né? Mas ele vai contrastar o tratamento reservado ao Machado de Assis na formação da literatura brasileira e num outro texto do Cândido, chamado Esquema de Machado de Assis, que é proferido, na verdade, a princípio como aula, como palestra, nos Estados Unidos, e o Abel observa o seguinte, né? No esquema de Machado de Assis, Cândido não apela a nomes familiares, mas a uma tradição comum, a do romance europeu e da noção de literatura que representa. Basicamente, o que o Abel tenta mostrar é, quando ele não está falando para o público brasileiro, né, na esfera da pedagógica, da formação, ele está falando para um público norte-americano, não dá para falar coisas como aquelas que estão lá na introdução da formação da literatura brasileira, do tipo, nossa literatura é pobre e fraca, mas é ela que nos representa, se nós não a amarmos, quem amará? Né? Para o público norte-americano, talvez isso não seja um grande estímulo, né, à leitura efetiva
né, do Machado de Assis, por exemplo. Né? Então, observando isso, ele diz, no esquema, então, Cândido não apela a nomes familiares, mas a uma tradição comum, que é a do romance europeu e da noção de literatura que representa. É aí que o propósito cosmopolita pode atuar. E por isso é aí que a incompatibilidade entre as duas perspectivas salta inexorável. Para o mesmo fenômeno, a distância de Machado das modas literárias do seu tempo, Cândido oferece duas descrições incompatíveis: a da formação, que o dá consciente dos predecessores e a querer superá-lo, e a do esquema, que o dá a recuperar uma linha do romance europeu que essas modas interromperam. A primeira desenha uma linha contínua, a segunda refere uma linha quebrada. A primeira postura uma evolução irreversível, a segunda acredita no resgate do anacrônico. A primeira está claramente circunscrita ao espaço nacional, como se essa linha contínua e irreversível se desenrolasse num compartimento estanque, ao passo que a segunda requer um espaço difuso de trocas e influências não determinado nacionalmente. E, acima de tudo, a primeira requer o conhecimento do processo da formação como condição da inteligibilidade de Machado, e a segunda não só o dispensa, como torna Machado um romancista muito mais relevante, porque capaz de atuar criticamente sobre a tradição e a atualidade da situação literária europeia. Bom, Abel se permitirá falar assim dois Machados, cuja diferença entre si seria, na verdade, expressão eloquente da diferença entre dois Cândidos, né? A saber, o Cândido da formação, segundo ele, o crítico comprometido com a nação, empenhado em entregar aos brasileiros um Machado que os represente, por numerosos e sofisticados que sejam os mediadores dessa representação, e o Cândido do esquema, segundo ele, o crítico comprometido com a literatura, na busca de um Machado que o estrangeiro possa chamar de seu, sem que o brasileiro se sinta espoliado. Fim de citação aqui do Abel. Voltando então ao Hansen, e quando ele fala da Weltliteratur, né, a gente pode perceber que ele endossa inadvertidamente uma concepção universalista de Weltliteratur, postulada no século XIX por Goethe, a qual se referia ao que é genericamente humano e comum a todos os homens, ignorando as profundas desigualdades reconhecidas, por exemplo, pelo Franco Moretti no sistema mundo literário. Né? E eu queria voltar a essa ideia, ao tratamento que o Moretti, num texto clássico já, a Conjecturas sobre a Literatura Mundial, vai tecer a respeito dessa noção, e um Moretti que, nessa ocasião, cita não só o Roberto Schwarz, mas o Antônio Cândido. Né? Ele está ali de olho, digamos, nessa produção de uma crítica dialética também no Brasil. Em discussão, então, sobre o propósito cosmopolita da literatura e dos estudos literários empreendida por Abel Barros Batista, seria preciso analisá-la à luz do alerta feito por um dos maiores teóricos da literatura mundial na contemporaneidade, num ensaio hoje clássico. Retornando, então, àquela velha ambição de uma Weltliteratur, dado que a literatura que nos cerca é, sem dúvida, um sistema planetário, o termo é do Moretti, né? Tomará de empréstimo a hipótese inicial do sistema mundo, ele, Moretti, da escola de história econômica, para a qual o capitalismo internacional é um sistema simultaneamente único e desigual, com um centro e uma periferia e uma semiperiferia interligados numa relação de crescente desigualdade. Então ele diz, Moretti, única e desigual, uma literatura, Weltliteratur, no singular, como Goethe e Marx, ou talvez melhor ainda, um sistema literário mundial de literaturas interligadas, mas um sistema diferente daquele em cujo surgimento Goethe e Marx apostaram suas esperanças, por sua profunda diferenciação. Nesse momento, Moretti evoca o Roberto Schwarz, mais especificamente a passagem de Ao Vencedor as Batatas, em que o crítico brasileiro afirma que, aspas, também nas letras a dívida externa é inevitável, sempre complicada e não é apenas parte da obra em que aparece. Né? De onde conclui Moretti que é isso que significa una e desigual. O destino de uma cultura é intersectado e alterado por uma outra cultura, do centro, que a ignora por completo. Um cenário familiar, essa assimetria no poder internacional. Bom, como vocês sabem, ele vai ler a história do romance um pouco como essa exportação, né, de um modelo metropolitano anglo-francês, né, para a periferia desse sistema mundo, nesse sistema planetário, e o modo como, então, essa forma estrangeira se alinha, né, ou se aclimata a um novo local, né, a um conteúdo local, digamos assim. A esse respeito, Moretti evoca a conclusão de Frederick Jameson a respeito das origens da moderna literatura japonesa, de que a matéria-prima da experiência social japonesa e os padrões formais abstratos das construções do romance ocidental nem sempre podem ser reunidos com perfeição. E ele, Moretti, arremata: Roberto Schwarz, trabalhando independentemente, descobriu o mesmo parâmetro no Brasil.
Bom, na verdade, isso já está no Cândido, né? Essa ideia da forma estrangeira, conteúdo local, essa dialética, né? Quer dizer, a história da literatura como a história desse esforço, né? De uma aclimatação dessa forma estrangeira a um conteúdo local na formação de um romance que pudesse ser chamado de brasileiro, né? Moretti acredita reconhecer aí uma lei da evolução literária, a qual chamará de Lei de Jameson. No Brasil poderia ser chamada de Lei de Cândido. É curioso, porque o que o Moretti faz ele vê isso no Brasil, ele está ali lendo o Schwarz e o Cândido, mas ele está lendo também a história do romance japonês, ou na Itália, ou nesse que ele chama de semi-periferia europeia, etc. E ele julga encontrar um padrão, né, que será sempre aquilo que o Cândido e o Schwarz estão estudando para o caso brasileiro, segundo ele, é algo universal, no certo sentido, então sempre vai. Por isso ele se dá o direito de chamar de uma lei, né, e o que ele tenta fazer, então, é reconstituir uma história desse processo ligado ao gênero romanesco, né, da produção metropolitana, digamos assim, e o que acontece com essa forma literária quando ela migra e sofre essas pressões do meio, digamos, do novo meio, né? Então, segundo ele, essa lei da evolução literária, a lei de Jameson, né, segundo a qual, diz Moretti, em culturas pertencentes à periferia do sistema literário, o romance moderno não surge como um desenvolvimento autônomo, mas como um compromisso entre a influência formal do Ocidente, geralmente francesa ou inglesa, e materiais locais. E ainda, quando uma cultura começa a se mover em direção ao romance moderno, trata-se sempre de um compromisso entre formas estrangeiras e material local. Moretti observa que, para Jameson, a relação aí em jogo é fundamentalmente binária, né? Forma estrangeira, conteúdo local. De um lado, então, esses padrões de formas abstratas na construção do romance ocidental, e de outro, a matéria-prima da experiência social japonesa, no caso analisado pelo Jameson, né? Ou, diz Moretti, forma e conteúdo, basicamente, ele simplifica assim. Acrescentando que o mesmo argumento é sustentado por Antônio Cândido num texto clássico que chama Literatura e Subdesenvolvimento, que ele está lendo em inglês, né? Numa tradução para o inglês. Moretti, mas na verdade isso já está na formação. Se o Moretti lesse a formação, ele veria que é o motor ali da historiografia candidiana. Moretti contradiz então esse binarismo de Jameson e de Cândido nos seguintes termos. Para mim, se parece mais com um triângulo: formas estrangeiras, material local e formas locais. Ou, simplificando, enredos estrangeiros, personagens locais, então vozes narrativas locais. É precisamente nessa terceira dimensão que tais romances apresentam maior instabilidade. Faz sentido. O narrador é o polo de comentário, de explicação, de avaliação, e quando os padrões formais estrangeiros, ou a efetiva presença estrangeira nesse aspecto, faz com que os personagens se comportem de maneira estranha, como Bunzo, ou Ibarra, ou Brás Cubas, então, é claro, o comentário se torna constrangido, prolixo, excêntrico, desordenado. Ora, essa instabilidade gerada pela terceira dimensão das vozes narrativas dos romances é justamente o que trará um obstáculo considerável ao estudo da literatura mundial, tal como previsto por Moretti, quer dizer, na base da distant reading, né, a leitura distante, que ele propõe em vários textos, porque, enfim, isso é o que o obriga a prestar atenção a alguma coisa que é da ordem da língua, né, dessa especificidade da voz narrativa. Ele diz, Moretti, ele reconhece o fracasso da distant reading diante desse tópico que ele acrescenta, né, em relação ao Jameson, ou Cândido, ou a outros críticos dialéticos, se a gente poderia chamar assim, né? Uma vez que tenha se tornado claro que a chave variável do experimento foi a voz do narrador, então uma genuína análise formal foge às minhas limitações, já que exigiria uma competência linguística que nem sonho em ter. Francês, inglês, espanhol, russo, japonês, chinês e português, isso apenas para o cerne dessa argumentação. Quer dizer, ele cita vários romances dessas, inerentes a essas línguas, a essas culturas, que ele reconhece não ser capaz de ler no original. Provavelmente, independentemente do objeto de análise, haverá sempre um ponto no qual o estudo da literatura mundial deve se valer de um especialista naquela literatura nacional, numa espécie de necessária e cósmica divisão de trabalho. Ele meio que tenta arrematar aqui, né, consertar a coisa, dizendo que seria uma colaboração, mas na verdade ele identifica um ponto que joga por terra, ou abala profundamente as bases do próprio projeto da distant reading, né, da leitura distante. Como se percebe, então, as vozes narrativas implicam um obstáculo justamente na medida em que demandam incontornavelmente uma leitura cerrada na língua original da narrativa estudada, excluindo, portanto, o tipo de leitura distante que Moretti gostaria de atrelar ao estudo da literatura mundial.
A necessidade de uma genuína análise formal das vozes narrativas em línguas diversas recoloca, pois, um problema aparentemente desconsiderado pela leitura distante, moretiana, a saber, o problema da tradução. Voltamos a ele e voltamos aqui, então, a Hansen, lendo o Batista e a questão da hospitalidade incondicional, né? E lembre-se que, para o Hansen, para alguém desavisado que lesse apenas o Hansen e não o Abel, haveria a impressão de que o sintagma funciona já assim no Abel, quer dizer, hospitalidade incondicional e tradução. Literatura como hospitalidade incondicional e tradução. Na verdade, é isso que eu quero problematizar aqui agora, né? O problema reside na falsa equivalência, então, sugerida por Hansen entre hospitalidade incondicional e tradução. Voltando às proposições de Abel Barros Batista, podemos mostrar que a tradução se impõe, na verdade, justamente porque a hospitalidade incondicional, no que se refere à literatura, não passa de uma utopia, o termo é dele, Abel, e que a heterogeneidade linguística que reclama a tradução como performance constitutiva do idioma é justamente o que permite que se recoloque em nova chave o problema do nacionalismo no campo estético literário, nacional por tradução. Nesse sentido, vale a pena explorar uma discrepância na leitura que Hansen faz de Batista. Ainda sobre a questão da literatura como abertura de um espaço de hospitalidade incondicional, Hansen afirma que, aspas, Abel propõe que outro nome para essa concepção de literatura podia ser tradução. Fecha aspas. Fundindo, então, a referida concepção de literatura e a perspectiva da tradução numa única e mesma ideia, aspas, a ideia da literatura como hospitalidade incondicional e tradução, fecha aspas, Hansen assevera que ela põe de lado o universalismo que elimina as línguas e as diferenças das línguas, também põe de lado o nacionalismo da língua que tem a pretensão de afirmar a existência de um núcleo essencial impossível de ser traduzido nas outras. Quando voltamos ao texto de Batista, contudo, essa é uma ideia que não procede. Eu quero ler aqui o trecho que o Hansen está parafraseando, né? Essa concepção, diz o Abel, essa concepção da literatura poderia receber outro nome, tradução, não fosse o traço decisivo do caráter incondicional da hospitalidade. De certo, é quase de tradução que se trata, mas passando entre os polos extremos que a definem. A tradução visa necessariamente a inteligibilidade sem restos, e por isso a hospitalidade é possível, mas nunca opera o transporte unívoco de um conteúdo prévio, e por isso a hospitalidade é incondicional. A ideia da literatura como hospitalidade incondicional recusa tanto o universalismo como morada última, que apaga todas as línguas, quanto o nacionalismo cioso do núcleo essencial insuscetível de tradução. A literatura é uma linha que passa entre esses dois polos, força que cria unidades além deles e tensões por causa deles. Unidades apesar das tensões, tensões não obstante as unidades. E não há razão para que essa ideia não seja válida no quadro da mesma língua, ou do que com tanta facilidade se chama a mesma língua. Esse é o ponto fundamental aqui, né? A língua eis justamente o que separa, porque é a língua que permite reconhecer o estrangeiro como estrangeiro, e sobretudo quando fala a mesma língua, ou quando fala a nossa língua. Nossa em itálico aí para o Abel, né? O sonho emancipador aqui, diz ele, o sonho emancipador aqui seria então que a literatura unisse o que a língua separa, que a literatura se constituísse morada de encontro, de cruzamento, de estado e exercício da hospitalidade sem condições. Bom, bem entendido, a ideia de literatura como hospitalidade incondicional, aquela que, segundo Batista, recusa tanto o universalismo quanto o nacionalismo, não se deixaria confundir, né, simplesmente com a definição de tradução, justamente em razão da incondicionalidade que caracteriza a primeira, a hospitalidade, mas não poderia ser estendida à segunda. Não existe tradução incondicional, né? Portanto, é quase de tradução que se trata, enfatiza Batista. Se a tradução, com efeito, visa necessariamente a inteligibilidade sem restos, ela, na verdade, nunca opera o transporte unívoco de um conteúdo prévio. E isso poder-se dizer por causa da língua, justamente o que separa, o que permite reconhecer o estrangeiro como estrangeiro e, sobretudo, quando fala a mesma língua. Ora, a tradução se impõe justamente onde quer que haja língua, sobretudo ou justamente naquilo que a língua revela de intraduzível. É nesse horizonte de intraduzibilidade da e na língua que vem a se projetar, aliás, para Abel Batista, o sonho emancipador da literatura como aquilo que une o que a língua separa, quer dizer, uma utopia, um sonho emancipador. Como percebeu Moretti, em face da irredutível variabilidade das vozes narrativas nos romances por ele estudados, a competência linguística em idiomas diversos que então lhe faltava, em francês, espanhol, russo, japonês, chinês, português, era justamente o ponto de interseção entre o literário e o nacional, o ponto bem entendido no qual o estudo da literatura mundial deve se valer de um especialista naquela literatura nacional, diz Moretti, né?
Eis o ponto à luz do qual, aliás, é preciso lembrar com Batista que, aspas, não é possível ensinar literatura brasileira ignorando o problema da nacionalidade literária, problema constitutivo e estruturante. Ao invés, prossegue o autor, trata-se antes de perceber os constrangimentos adversos e, no interior deles, resistir-lhes, orientando o ensino num sentido que permita desarticulá-los. Desarticulação, antes de tudo, da pressuposição de um laço natural com a própria língua. E aqui também o Abel é bastante derridiano, né? Tem todo o monolinguismo do outro, toda uma série de textos de Derrida que estão como pano de fundo aqui. Inclusive para essa definição que ele vai dar nesse texto sobre o ensino da literatura brasileira em Portugal, né? Que é a seguinte: a ideia diretora consiste na afirmação de que a homogeneidade suportada por uma mesma língua é uma ilusão criada pela ignorância do constante trabalho de tradução que o domínio de uma língua implica. Corpo de possibilidades, a língua é uma rede de heterogeneidades e por isso a tradução se impõe não apenas entre línguas, mas entre variantes nacionais, sociais, regionais, históricas, profissionais, etc., da mesma língua. O conhecimento de uma língua implica, por isso, não apenas o domínio das possibilidades de tradução, mas ainda e, sobretudo, a capacidade de lidar com tudo que resiste à tradução, os nós de singularidades irredutíveis que não têm conteúdo nacional. O horizonte de uma plena tradutibilidade ideal defronta sempre a irredutibilidade do intraduzível, e isso no interior da mesma língua, da mesma variante, do mesmo dialeto. Essa percepção da língua como rede diferencial, em que cada variante remete para outra, incapaz de se definir por si mesma, desarticula os primeiros pressupostos do nacionalismo, quer porque impede a neutralização da língua pela pressuposição do laço natural de pertença, quer porque relativiza todos os esforços de demarcação nacional ou regional com base nas diferenças linguísticas. Fim de citação. Repensar, portanto, a literatura brasileira não como pretensa hospitalidade incondicional no horizonte de uma plena tradutibilidade ideal, em suma, como aquilo que une o que a língua separa, e sim, ao invés, como performance tradutória intralinguística, quer dizer, dentro da mesma língua, né, que inevitavelmente se defronta com a irredutibilidade do intraduzível, permite que recoloquemos em chave desarticuladora aquele problema constitutivo e estruturante reconhecido por Batista, a saber, o problema da nacionalidade literária, e isso em duas frentes complementares. A primeira, ambas apontadas por ele também nesse ensaio, né? A primeira, a da revisão do problema da língua literária, no Brasil um aspecto particular, posto decisivo do problema da nacionalidade. E o 2, a reintrodução do problema nacional não em termos de representação, mas de citação. Então, quanto à primeira, a questão da língua literária, será necessário mostrar, diz Abel, então, que a diferenciação linguística não constitui fator de nacionalização, senão através de uma tradução apropriadora que remete ao Brasil o que antes de mais se define no quadro dessa rede de possibilidades e de heterogeneidades que é a língua. O caso de Guimarães Rosa, a esse respeito, afigura-se particularmente exemplar. A literatura estrangeira na mesma língua é aquela em que o trabalho de tradução se mostra tão indispensável como limitado no interior da mesma língua. Em relação ao segundo problema, né, a nacionalidade, o problema do nacionalismo, da nacionalidade mais especificamente, não como representação, mas como citação, ele diz: essa perspectiva permite reintroduzir o problema nacional, mas nas condições acima descritas, isto é, citando-o. A obra escolhida não representa a qualidade brasileira, mas a finalidade de ostentar a qualidade brasileira. É possível, por exemplo, incluir no programa Iracema, de José de Alencar, e a partir dela discutir todos os problemas de nacionalidade literária, analisando a figura do amparo do autor, que através de advertências, cartas, pós-fácios e notas, procura estabelecer o significado nacional da novela, surpreende-se o desamparo do texto do ponto de vista da nacionalidade. E analisando a construção da novela, surpreende-se o recurso a uma matriz literária europeia e o procedimento literário que a desvia no sentido da finalidade de alegoria da formação do Ceará e do Brasil. Ao mesmo tempo, a opção entre obras de grandeza absoluta e obras de importância histórica decisiva, não se tornando indiferente, passa para o segundo plano, porque é possível, no caso do segundo grupo, procurar, através da constituição literária, aquilo que as torna decisivas no processo particular de delimitação nacional. Bom, aqui me interessa mais especificamente a primeira frente, não é? Essa ideia, partindo da concepção da língua como rede de heterogeneidades, que pressupõe uma tradução contínua dentro da própria língua. Se a gente pensar bem, isso não é uma ideia inédita. Tem um texto clássico do Jacobson, né, sobre os 3 tipos de tradução, que ele vai falar da tradução intralinguística, né, o que a gente chama de tradução propriamente dita seria o que ele chama de tradução interlinguística, entre 2 línguas. Haveria também a tradução intersemiótica, né, sistemas de signos distintos, mas aquilo que ele chama de tradução intralinguística, que é inerente ao processo de domínio ou de proficiência numa mesma língua, né? Aquilo que, por exemplo,
Bom, o simples gesto de ir ao dicionário, buscar, né, o significado de uma palavra que você não conhece, aquele trabalho de uma remissão que pode ser quase infinita, de uma palavra a outra, ou de uma paráfrase, etc., quer dizer, como um trabalho tradutório. É claro que o Abel está levando isso para um nível mais impactante, no sentido de que, se você concebe a literatura como esse espaço, né, de uma tradução intercultural, intralinguística, quer dizer, culturas diversas dentro de uma mesma língua, você coloca em xeque exatamente o modo como o nacionalismo foi mobilizado. A questão do nacional foi tradicionalmente mobilizada por uma historiografia literária que a toma quase como que uma relação de referente, né? Quer dizer, o nacional é algo estabelecido em algum lugar fora do texto que o texto deveria recuperar, né? E aqui você tem algo que vai complexificar drasticamente essa relação entre o literário, o estético e o nacional. Nesse sentido, vale a pena talvez evocar um texto clássico também do Roberto Reis, né, sobre o cânone, que é citado nesse ensaio do Hansen. Esse texto do Roberto Reis está num livro também hoje um clássico dos estudos literários do Brasil, que se chama Palavras da Crítica, que foi editado pelo Zé Luiz Jobim no começo dos anos 90. Eu mesmo e o Jobim, a gente tem agora recentemente um projeto de refazer, quer dizer, retomar o projeto, né, lá do começo dos anos 90, porque a ideia era exatamente de que especialistas do campo dos estudos literários produzissem uma espécie de síntese a respeito de noções-chave ou de conceitos, né? Por exemplo, cânone, que foi o Roberto Reis, mas, sei lá, teoria da literatura, gênero, leitor, etc. E como isso poderia ser atualizado 30 anos depois, né, desse projeto original. Mas já então, lá no começo dos anos 90, Roberto Reis, pensando nessa questão do cânone, em algum momento ele diz o seguinte, né, sobre, pensando nesse princípio primeiro, no cânone não apenas como uma lista de obras canonizadas, mas sobretudo como um modo de leitura dessas obras, né? Porque de um modo geral a gente tem uma concepção meio estanque, né, meio objetivante do que seria o cânone. O cânone é, sobretudo, esse modo de leitura, e um modo de leitura que no Brasil foi consagrado pela nossa historiografia literária, né? Quer dizer, a historiografia nessa dupla chave, não apenas de constituição de um repertório fundamental de autores e obras, mas, sobretudo, de um controle do modo de leitura dessas obras, né? Quer dizer, como diz o Hansen, quem controla a leitura do Machado controla o cânone, né? Que você consegue, através do Machado, você projeta o que veio antes, você relê todo a literatura dita colonial ou o romantismo à luz do advento machadiano, e você projeta depois para o modernismo e para o que vem depois, né? Mas, a certa altura, o Roberto Reis diz o seguinte, nesse ensaio: tendências como o indianismo e o sertanismo são esforços para captar a cor local do país e o ethos brasileiro numa mimesis de corte realista que obedece ao primado da observação. Um exame cuidadoso da literatura do nosso 800, entretanto, revelaria como aquela ficção acaba dizendo mais a respeito das camadas sociais que a escreviam e a fruíam do que dos indígenas ou sertanejos que supostamente pretendiam captar, tomados estes como, aspas, heróis dos textos em que comparecem. Nesse sentido, se poderia escrever que uma considerável parcela da produção literária do Brasil oitocentista acaba se configurando como uma espécie de autorretrato das elites que a produziam e consumiam. No esforço de forjar uma representação realista do país, de sua natureza, de figuras como o indígena ou o homem do interior, na exata medida em que essa captação serviria para delinear o perfil nacional, ela acaba se traindo, se contradizendo e fornecendo um retrato da ideologia dos segmentos senhoriais. Ser brasileiro para aquelas frações ilustradas, desterradas em sua própria terra, era ser europeu nos trópicos. O nacionalismo presente nessa produção é aquele que interessa ao projeto de consolidação do Estado Nacional. Bom, isso está sendo dito lá, só para contextualizar, no começo dos anos 90, ainda num momento também de ascensão dos estudos culturais no Brasil e tal. Mas a gente pode pensar aqui como que ele já... Isso que o Roberto Reis afirma, né, sobre o indianismo, o sertanismo, que seriam, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o regionalismo, né, quer dizer, essas grandes correntes voltadas exatamente ligadas a um projeto, em larga medida, nacionalista de literatura e de leitura literária, de ensino de literatura, né? Como que a gente pode pensar isso na chave do que o Abel dizia na citação anterior sobre a citação, quer dizer, é como se fosse um esforço de tradução desse outro na mesma cultura, né? Quer dizer, o escritor letrado, vamos pensar o Alencar e o sertanejo, o Alencar e o Guarani, o Iracema, o escritor letrado, branco, evidentemente, né? Lançando esse olhar para esse outro, quer dizer,
encampando um projeto, como ele diz, de uma mimesis de corte realista, em que o romance deveria ser uma espécie de documentação, ou de retrato, ou de pintura desse Brasil que talvez só fosse conhecido na corte, no momento elencar, através da literatura, né, do sertão, enfim, do Brasil, dessa terra incógnita, e que seria possível, necessário ler nesse projeto, né, de um retrato, o efeito de um autorretrato. Quer dizer, como que na linguagem, nesse jogo entre eu e outro, né, um pouco quase na chave do que os franceses chamam de imagologia, né, na literatura comparada, que é aquele projeto exatamente de tentativa de representação do estrangeiro, mas hoje em dia um autor como o Daniel Henri Pajot, já há algum tempo, ele substituiu essa noção do estrangeiro como aquele que é de outro país, necessariamente, para uma noção de alteridade, né, mais ampla. Quer dizer, como essa alteridade é representada a partir de um locus de enunciação e como que a gente pode ler aí um trabalho de tradução no sentido aqui do Abel. Né? Quer dizer, a gente poderia dizer que o Roberto Reis, o que ele está tentando teorizar ali, captar, é como que havia um projeto nacionalista de tradução desse outro indígena ou sertanejo que revelava muito mais, né, dessa estética literária ou de alguma coisa, e que esse jogo, essa tensão, ela tende a ser obliterada ou recalcada quando você tem um modo de leitura historiográfico que tende a pensar o romance como uma máquina de representação social, nacional, que vai se aprimorando, no sentido do Cândido, da teleologia, né, candidiana, de uma adaptação da forma estrangeira ao conteúdo local. Né? E aí eu queria encerrar com uma espécie, entre aspas, de estudo de caso, que é exatamente o tratamento dado ao regionalismo, né, na nossa historiografia literária. E aí, mais especificamente, eu queria evocar aqui um texto do Antônio Cândido, um texto clássico, né, que se chama A Literatura e a Formação do Homem, de 72, salvo engano, mas vejam que é um texto que antecede de alguns anos um outro texto muito famoso, né, muito canônico do Cândido, que é O Direito à Literatura, que é o texto de 88, em que ele vai defender basicamente aquilo que ele chama de função humanizadora da literatura. Quer dizer, a literatura para ele seria algo que deveria ser contemplado no âmbito dos direitos universais do homem, exatamente em função da sua função humanizadora, né? Daquilo que o Cândido chama de função humanizadora, que é uma definição, como vocês sabem, bastante tautológica. Assim, né? Quer dizer, ele diz, a literatura humaniza na medida em que ela confirma o que há de humano em nós. É algo que passa por uma reiteração de um ideal iluminista, enfim, de uma ideia de Bildung, né, de formação, que aliás está no título do livro dele, da obra dele, e não só do Cândido. Né? Existe todo um paradigma da formação nos estudos sociais e literários brasileiros há muito tempo. Né? O Silviano se debruçou sobre isso, o Silviano Santiago. Mas eu queria, então, nesse texto, ainda o pano de fundo da discussão é essa, quer dizer, o que seria a função da literatura. Ele introduz o texto recuperando algo do debate daquele momento do estruturalismo, né? Ele falou, olha, a vanguarda dos estudos literários hoje parece ter descartado a noção de função em nome da noção de estrutura, né? E ele chega a defender que essas coisas não seriam inconciliáveis e claramente ele tenta aqui reiterar, né, ou trazer à tona novamente, ou reforçar essa ideia de que sim, é preciso pensar a literatura no âmbito da sua função. E essa função, para ele, é basicamente essa que depois reaparece no ensaio de 88, a função humanizadora. Né? E ele vai usar o regionalismo como digamos, campo de prova, né? Porque, segundo ele, o regionalismo seria um ótimo exemplo da relação das obras literárias com a realidade concreta. Porque o regionalismo, segundo ele, o regionalismo brasileiro, por definição, é cheio de realidade documentária. A expressão é dele. Né? Então, quer dizer, claro, pensando no regionalismo, nessa chave criticada pelo Roberto Reis, uma mimesis de corte realista, que na verdade é endossada por ele, e ele vai dizer que nessa empreitada realista do regionalismo, a literatura regionalista pode, por vezes, ser humanizadora ou o contrário. Ela pode ser desumanizadora. E ele vai trabalhar com dois exemplos que, para ele, ilustrariam um caráter desumanizador e o outro o caráter humanizador. Né? Mas eu acho que vale a pena destacar outras passagens, como ele diz assim, o regionalismo, ele fala que o indianismo, já no século XIX, foi uma identificação com o mundo não europeu pela busca de um homem rústico americano idealizado. O regionalismo que o sucedeu e se estende até os nossos dias, bom, ele está falando aí começo dos anos 70, mas
há quem defenda que o próprio regionalismo, que muitas vezes é atacado assim de forma caricatural, não desapareceu, né? Basta pensar no Torturado, no fenômeno do Torturado, quer dizer, como que você tem linhagens na literatura contemporânea brasileira que poderiam, de acordo com esses critérios, ser consideradas, né, regionalistas. Não quero entrar nesse tópico, o que me interessa aqui é o tipo de rendimento que o Cândido quer dar em torno dessa discussão, né? Então ele diz, o regionalismo que o sucedeu e se estende até os nossos dias foi uma busca do tipicamente brasileiro através das formas de encontro surgidas do contato entre o europeu e o meio americano. Ao mesmo tempo documentário e idealizador, forneceu elementos para a autoidentificação do homem brasileiro e também para uma espécie de projeções ideais. Nessa palestra, ele diz, o intuito é mostrar que a sua função social foi ao mesmo tempo humanizadora e alienadora, conforme o aspecto ou o autor considerado. E aí ele põe alguma coisa que é bem interessante, né? Porque aí ele reconhece algo que é fundamental aqui para o meu argumento, que é a dimensão da linguagem no regionalismo e de uma possível perspectiva tradutória, né? Pensando um pouco na chave do que eu estava dizendo agora há pouco. Então ele diz assim, o regionalismo estabelece uma curiosa tensão entre tema e linguagem. O tema rústico puxa para os aspectos exóticos e pitorescos e, através deles, para uma linguagem inculta, cheia de peculiaridades locais, mas a convenção normal da literatura, veja então o problema da língua literária, né, que isso é fundamental aqui também na historiografia literária brasileira, a convenção normal da literatura, diz o Cândido, baseada no postulado da inteligibilidade, puxa para uma linguagem culta e mesmo acadêmica. O regionalismo deve estabelecer uma relação adequada entre os dois aspectos e por isso se torna um instrumento poderoso de transformação da língua e de revelação e autoconsciência do país, mas pode ser também fator de artificialidade na língua e de alienação no plano do conhecimento do país. As duas coisas ocorrem nas diversas fases do regionalismo brasileiro e, eventualmente, em obras diferentes do mesmo autor. Então, já chama atenção para o fato, nessa passagem, estão colocados aqui exatamente os mesmos elementos de que o Abel vai se ocupar depois, né? A questão da língua, dessa diversidade linguística, isso que ele chama de tensão entre tema e linguagem, que na verdade é tensão entre linguagens, a gente poderia pensar bakhtinianamente, né? Coisa que o Cândido não faz. Só que aqui também já se anuncia, quer dizer, no modo como ele coloca o problema, o não reconhecimento por parte do Cândido exatamente daquilo que o Abel chama de nós de intraduzibilidade, né? A dimensão do intraduzível na própria língua, né? Já que ele vai defender alguma coisa que se aproxime dessa linguagem literária, dessa norma, né? De uma certa linguagem literária pautada pela inteligibilidade, diz ele aqui, mas essa inteligibilidade para quem? Não é? Quer dizer, isso, à medida que a gente vai lendo o texto, vai ficando óbvio. Ele vai comparar, então, dois autores regionalistas, o Coelho Neto e o Simões Lopes Neto. Né? O Simões Lopes Neto, um autor gaúcho, que tem contos gauchescos, né? É um autor importante, que ele vai ler nessa chave da questão da tensão entre tema e linguagem. Então, ele vai bater muito no Coelho Neto. Para ele, é o exemplo acabado da dimensão alienadora, né, de um regionalismo desumanizador. E ele diz assim, o regionalismo de Coelho Neto mostra a dualidade estilística predominante entre os regionalistas, que escreviam como homens cultos nos momentos de discurso indireto e procuravam, nos momentos de discurso direto, reproduzir não apenas o vocabulário e a sintaxe, mas o próprio aspecto fônico da linguagem do homem rústico. Aquela tentativa de um registro de um caipirês, assim, né? Tem um narrador falando, e o Coelho Neto, de fato, tem vários exemplos em que você percebe isso. Uma coisa que vai se reproduzir depois, inclusive, no audiovisual, na cultura audiovisual brasileira, né? Todo mundo sabe, a novela da Rede Globo, que você tem o nordestinês do Projac, né? O mineirês do Projac. Toda vez que se adapta ao Jorge Amado, aí você tem de novo esse problema, atores, atrizes normalmente cariocas, de São Paulo, fazendo um arremedo, né, mas enfim, para o Cândido, isso aqui no Coelho Neto é o exemplo, né, é a síntese do aspecto desumanizador que o regionalismo pode assumir no que diz respeito a essa tensão entre tema e linguagem. Então, eu chamo a atenção porque ele fala de dualidade estilística, né? Ele fala de estilo esquizofrênico, né? Uma espécie de estilo esquizofrênico puxando o texto para dois lados e mostrando em grau máximo o distanciamento em que se situava o homem da cidade, como se ele estivesse querendo marcar pela dualidade de discursos a diferença de natureza e de posição que o separava do objeto exótico que é o seu personagem. Ele dá alguns exemplos aqui do próprio, um conto chamado Mandovi, né? do Coelho Neto,
que é alguma coisa assim, vou tentar reproduzir aqui, né? Então, travessão. Não vou, você sabe, pois melhor. Dá cá mais uma derrubada aí, morde o frio, gente. Um dos vaqueiros passou-lhe o copo e mandou vir, bebeu com gosto, esticando a língua para lamber os bigodes. Até amanhã, gente. Adeu. E tigre, levanta. Com a ponta do pé, espremeu o ventre de um cão negro que se levantou ligeiro e, rebolindo-se a acenar com a cauda, pôs-se a mirá-lo, rosnando. Bamo, adeu, gente. E da porta, para rir, bradou. Dá um tombo nesse queixada comedor, gente. Fora a noite esplêndida, etc, etc. Bom, tá claro aqui a dualidade estilística. A certa altura, o Cândido fala em centauro estilístico. Coelho Neto. Bom, então ele diz, a primeira coisa que se nota nesse centauro estilístico é a injustificável dualidade da notação da fala, que não pode ser explicada senão por motivos de ideologia, segundo ele. Depois, ele diz assim, nos livros regionalistas, de que o Coelho Neto seria um exemplo, o homem de posição social mais elevada nunca tem sotaque, não apresenta peculiaridades de pronúncia, não deforma as palavras que na sua boca assumem o estado ideal de dicionário. Quando, ao contrário, marca o desvio da norma no homem rural pobre, o escritor dá ao nível fônico um aspecto quase teratológico, né, monstruoso, que contamina todo o discurso e situa o emissor como um ser à parte, um espetáculo pitoresco como as árvores e os bichos, feito para contemplação ou divertimento do homem culto, que deste modo se sente confirmado na sua superioridade. Em tais casos, o regionalismo é uma falsa admissão do homem rural ao universo dos valores éticos e estéticos. Eu queria focar nisso, né? Ele vai falar muito de admissão, admitir o homem rústico, o termo é dele, o homem rural, no universo dos valores éticos e estéticos. É uma coisa de mão única, né? Claramente para o Cândido é trazer esse... O problema do escritor regionalista é como trazer o universo rústico e iletrado para a dimensão de algo que é da ordem, né, da literatura, de uma certa convenção, portanto, para ele, né? Que é o problema da língua literária para a qual chama atenção o Abel. E aí ele diz assim, esse regionalismo se apresentou como um humanismo, como uma recuperação do homem posto à margem. E, de fato, pode ser assim quando a deliberação temática, isso é, a decisão de escolher e tratar como tema literário o homem rústico, é seguida de uma visão humana autêntica, que evite o tratamento alienante dos personagens. Essa visão se traduz pelo encontro de uma solução linguística adequada. E, dependendo dela, é que o regionalismo pode ter um sentido humanizador ou um sentido reificador. Dito de outro modo, pode funcionar como representação humanizada ou como representação desumanizada do homem das culturas rurais. E aí vem o exemplo do Simões Lopes Neto, né? Que vai interessar ele exatamente porque o Simões Lopes Neto escolhe um protagonista, um homem do campo, né, como narrador. Então, é ele próprio, é esse narrador que fala, que conta lá os causos, né, enfim, que vão constituir essas narrativas, os contos gauchescos, e isso eliminaria essa dualidade estilística. Mas vejam como ele vai definir isso. Simões Lopes Neto começa por assegurar uma identificação máxima com o universo da cultura rústica, adotando como enfoque narrativo a primeira pessoa de um narrador rústico, o velho cabo Blau Nunes, que se situa dentro da matéria narrada. E não raro do próprio enredo, como uma espécie de Marlowe gaúcho. Essa mediação, nunca usada por Coelho Neto, encastelado numa terceira pessoa alheia ao mundo ficcional, que hipertrofia o ângulo do narrador culto, atenua ao máximo o hiato entre criador e criatura, dissolvendo, de certo modo, o homem culto no homem rústico. Este, o homem rústico, deixa de ser um ente separado e estranho que o homem culto contempla para tornar-se um homem realmente humano, cujo contato humaniza o leitor. E aí ele vai botar um trecho de um conto chamado Contrabando, né, em que, vou ler um pedacinho só para, né, ver o que seria essa solução. Então o narrador diz, era já lusco-fusco, pegaram a acender as luzes, e nesse mesmo tempo parava no terreiro a comitiva, mas num silêncio tudo. E o mesmo silêncio foi fechando todas as bocas e abrindo todos os olhos. Então vimos os da comitiva descerem de um cavalo, o corpo entregue de um homem ainda de pala enfiado. Ninguém perguntou nada, ninguém informou de nada, todos entenderam tudo, que a festa estava acabada e a tristeza começada. Levou-se o corpo para a sala da mesa, para o sofá enfeitado, que ia ser o trono dos noivos. Então um dos chegados disse, a guarda nos deu em cima, tomou os cargueiros e mataram o capitão, porque ele avançou sozinho para a mula ponteira e suspendeu um pacote que vinha solto, e ainda o amarrou no corpo. Aí foi que o crivaram de balas, parado, os ordinários. Tivemos que brigar para tomar o corpo.
A Ciadona, mãe da noiva, levantou o balandral do Jango Jorge e desamarrou o embrulho e abriu-o. Era o vestido branco da filha, os sapatos brancos, o véu branco, as flores de laranjeira. Tudo numa plastada de sangue, tudo manchado de vermelho, toda a alvura daquelas coisas bonitas como que bordada de colorado, num padrão esquisito de feitios estrambólicos, como flores de cardo solferim esmagadas a casco de bagual. Então rompeu o choro na casa toda. E aí conclui o Cândido, né? Com a utilização do narrador fictício fica evitada a situação de dualidade, porque não há diferença de cultura entre quem narra e quem é objeto da narrativa. No entanto, aí está um ritmo diferente. Estão certos vocábulos reveladores e ligeiras deformações prosódicas, construindo uma fala gaúcha estilizada e convincente, mas ao mesmo tempo literária, esteticamente válida. Quer dizer, essa questão da estilização, né? Quer dizer, a língua, a caipira, a língua não norma culta, né? Aquilo que escapa da norma ou da língua literária oficial, digamos assim, deve ser estilizado para que possa ser esteticamente válido, né? Sempre numa direção de lá para cá e nunca o contrário, né? E aqui há muito a pensar, inclusive em termos de tradução, inclusive pensando no texto do Benjamin, minha tarefa do tradutor, aquela coisa que é uma tradução ideal, não é? Aquela que elimina o ruído do estrangeiro, não é? Que nacionaliza ou familiariza o estrangeiro, ou o contrário, que é o que em alguma medida ele defende, que é a estrangeirização ou estranhamento do familiar, né? Quer dizer, se a gente pensa que o problema da tradução está colocado aí também para o regionalismo, a gente tem, e os dois exemplos que o Cândido está analisando aqui apontam para duas soluções ou dois modos de lidar com o problema que nos fazem pensar sobre esse aspecto tradutório, né? Familiarizar o estranho ou estranhar o familiar. Claramente, a solução ideal para o Cândido é familiarizar o estranho, né? Quer dizer, aquilo que destoa, esse gauchês um tanto quanto selvagem, ou que sou estrangeiro aos ouvidos, né? Do leitor culto do Rio e São Paulo, né? Deve ser estilizado. A fala gaúcha deve ser estilizada para que sejam, vejam bem, não apenas esteticamente válido, mas que tenha de fato um poder humanizador, né? E aí o que ele vai dizer? Humanizador não só para o objeto da representação, mas para o leitor, né? Quando ele diz assim: para o seu narrador, Blau Nunes, o autor tinha dois extremos possíveis: ou deformar as palavras e grafar toda a narrativa segundo a falsa convenção fonética usual em nosso regionalismo, de que vimos um exemplo em Coelho Neto, ou adotar um estilo castiço registrado segundo as convenções da norma culta. Simões Lopes Neto rejeitou totalmente o primeiro e adaptou sabiamente o segundo, conseguindo um nível muito eficiente de estilização. Graças a isto, o universo do homem rústico é trazido para a esfera do civilizado. É esse o movimento, né? O leitor, nivelado ao personagem pela comunidade do meio expressivo, se sente participante de uma humanidade que é a sua. Leitor, que é a mesma do escritor, mas não a do... né? E deste modo, pronto para incorporar à sua experiência humana mais profunda o que o escritor lhe oferece como visão da realidade. Eis aqui toda, né, a dinâmica humanizadora que passa para a questão da linguagem. Basicamente, se ele define muito bem, aliás, né, essa definição do Cândido é lapidar, o regionalismo como uma tensão entre tema e linguagem, tudo se encaminha no Cândido para a dissolução dessa tensão, né? É preciso dissolvê-la numa estilização linguística que tenha validade estética. Eis todo o problema da língua literária, que atravessa toda a nossa historiografia literária, né? Que tenha validade estética e, portanto, função humanizadora. Validade estética, função humanizadora, né? Para terminar, eu queria mencionar um artigo de uma professora de literatura russa da URGS, né, do Federal do Rio Grande do Sul, chamada Denise Regina Salles, em que ela estuda o mesmo autor, Simões Lopes Neto, numa outra chave, abordando aquilo que os russos chamam de skaz, né, S-K-A-Z. Isso aparece no ensaio do Eichenbaum sobre o Gogol, aparece nos formalistas russos, aparece no Bakhtin, né? E é interessante porque o skaz, eu vou depois aqui a definição que o Paulo Bezerra dá, que é o tradutor, né, no caso aqui do Bakhtin, da teoria do romance, e como que, onde o Cândido quer enxergar uma espécie de nivelamento, de estilização niveladora da tensão, você pode ler no sentido inverso, né? Bakhtinianamente enxergar nesse nivelamento, que pode talvez de fato ter sido premeditado pelo escritor, mas isso não interessa, você pode ler isso na chave de uma tensão permanente na linguagem, né? Quer dizer, essa tensão não se dissolve. Então, nesse artigo,
que se chama O Skaz na Tradução Literária do Par Linguístico Russo-Japonês, porque ela vai fazer um estudo de caso da tradução do Mikhail Zotchenko, né, do russo para o português, e do Simões Lopes Neto para o russo. Né? E aí, a certa altura, ela evoca o conceito de Skaz, que está lá nos formalistas russos, que aparece nele e que aparece também, claro, no Bakhtin. Né? E o Paulo Bezerra, ele cita o seguinte, ele define assim o Skaz. Vejam que é exatamente o que o Cândido enxerga no Simões Lopes Neto, mas enfocado numa outra perspectiva. Né? O primeiro significado desse termo, diz o Paulo Bezerra, é a narração oral em prosa, centrada na atualidade ou num passado recente. Oriundo do folclorismo, passou a ser empregado com bastante frequência pela crítica soviética a partir dos anos 30, em face da presença cada vez mais forte da oralidade na literatura, que se já era grande no século XIX, Pushkin, Gogol, Dostoiévski, Sibirach, Leskov, Gorky e outros, ampliou-se e aprofundou-se ainda mais nos anos 20. A literatura dessa época está povoada por heróis populares, como Blau Nunes, né? Por isso que interessa a ela. Por heróis populares, do discurso oral vivo a queima-roupa e quase fotográfico de um narrador exótico saído do povo. Esse é o alinhamento do Skaz, que permitirá a muitos estudiosos russos lançar um olhar retroverso para a literatura, e o melhor exemplo disso é o texto de Como é Feito o Capote de Gogol, né? Aquele que está naquela antologia famosa lá dos formalistas russos, que o Todorov organizou e depois foi traduzido. Bom, no Brasil, pelo menos, saiu para uma edição clássica da editora Globo, né? Já nos anos 70, capa vermelha. No Brasil, pela ditadura militar, formalistas russos é uma capa vermelha. Assim, né? Assim, o termo tem vários sentidos, embora integrados. Tipo específico de relato estruturado como narração de alguém distanciado do autor, pessoa concretamente nomeada ou subentendida, dotado de uma forma de discurso próprio e sui generis. Para Eichenbaum, o Skaz é uma forma de prosa narrativa que no léxico, na sintaxe e na escolha das entonações revela uma diretriz centrada no discurso falado do narrador. Exatamente o que o Cândido está elogiando no Simões Lopes Neto. Mas aí ele diz o seguinte, em um contexto literário mais amplo, o Skaz apresenta em primeiro plano uma contínua sensação de uma narração não profissional, embasada num discurso alheio, que em sua forma interior é frequentemente inaceitável para o autor. Essa liberdade em relação à batuta linguística do autor cria uma espécie de biplanaridade, o termo é do Paulo Bezerra, mas lembre-se que ele mesmo vai traduzir na teoria do romance do Bakhtin por bivocalidade. Né? Então, essa biplanaridade na estrutura da narração, na qual ecoam ora a voz do autor, ora da personagem, e o leitor percebe essa novidade. Então, ele descreve um cenário inverso ao do Cândido, lendo Simões Lopes Neto. Né? Nada de um nivelamento, uma estilização que homogeneiza a língua e que, portanto, humaniza, porque o leitor é capaz de reconhecer ali o seu próprio, não o alheio. Né? Você nivela o alheio para que se reconheça o próprio. Aqui o contrário, quer dizer, essa mesma solução, o Simões Lopes Neto lido bakhtinianamente, você reconhece ali, então, e a tensão continua lá, entre isso que ele chama de voz do autor e voz da personagem, do narrador, não é? E essa biplanaridade, ou a bivocalidade, né? O Bakhtin, na teoria do romance, ele analisa isso fartamente, por exemplo, no que ele chama de romance humorístico inglês, Dickens, né? Então ele pega, você tem um narrador, uma voz, um enunciado, né? E ninguém tem dúvida de quem proferiu esse enunciado, o narrador. Mas na própria estrutura da frase ou da sentença, no caso ali ele está pensando no efeito humorístico, você tem, é como se fossem duas vozes. Né? É um pouco o efeito da ironia. Você afirma algo querendo dizer o contrário daquilo que é afirmado. E essa dualidade, essa tensão é percebida por quem ouve. Ou então a ironia não funciona. Né? Bom, hoje em dia a gente vive numa época que você tem que botar alerta de ironia, o que é a morte da ironia. Enfim, você contém ironia. É como explicar a piada, né? Então, aqui nesse caso, veja, eu queria chamar a atenção para isso. Como que o próprio Skaz, que seria essa solução estilística adotada pelo Simões Lopes Neto, pode ser lido numa chave inversa. Por outro lado, eu acho que tem o seu lugar, né? Lá pensando no Coelho Neto, quer dizer, eu não vou entrar aqui numa questão de qualidade estética, porque o Cândido usa essa coisa de validade estética de uma maneira automática, como se isso fosse auto-evidente, né? Mas claramente, quer dizer, eu acho que são modos distintos de se lidar com o problema da tradução na mesma língua, né? Quer dizer, essa tensão, que na verdade não seria entre tema e linguagem, para o Bakhtin seria entre linguagem e linguagem, a linguagem do eu e a linguagem do outro, quer dizer, como é que essa tensão... o Bakhtin diz na teoria do romance, o romance não é a representação do homem ou da sua realidade social, ele é a representação de linguagens, quer dizer, é o drama
né, do gênero romanesco para ele é o drama do heterodiscurso, quer dizer, desse discurso atravessado pela polifonia, pelo dialogismo, pela tensão. Então a tensão nunca acaba. Diferentemente do que o Cândido faz, que é a tentativa de eliminar essa tensão, a tensão é constitutiva da linguagem. Né? A literatura regionalista talvez seja uma oportunidade para se ver, para se enxergar esse campo de prova, né, da linguagem em tensão nessa atividade tradutória, na tentativa de se constituir algo chamado Brasil, ou nacional, ou interior do Brasil, etc. Nesse sentido, haveria muito o que se reler nessa literatura, nessa chave que eu tentei aqui recompor, reconstituir, ou apresentar a partir dessas vozes como a do Hansen, a do Abel, principalmente, né, com um eco derridiano. Mas aqui entraria, sem dúvida, um aporte bakhtiniano, eu acho, né? nessa tentativa de reler o cânone numa chave contra-canônica, né? Assim, contra essa leitura consolidada por uma historiografia literária obcecada por esse problema da adaptação da forma estrangeira ao nacional e constituição do que seria o próprio nacional, e que se revela, por exemplo, na questão da manutenção do fetiche da ideia de língua literária, mesmo num autor como Cândido, na nossa historiografia, quer dizer, como que isso se mantém, né? E como isso é colocado como uma baliza para se analisar, por exemplo, um fenômeno como esse do regionalismo. Bom, mas eu acho que eu já falei demais, era isso, o resto a gente conversa. Obrigado.